Meu nome é João Victor de Souza Bucarque, eu vou apresentar meu trabalho final de SHAI. Eu nomeei ele de avaliação da estabilidade e utilidade de método de explicabilidade para redes neurais em grafos. É a motivação do trabalho. Nos últimos anos, as redes neurais em grafos foram crescendo cada vez mais, por causa que muitos problemas da vida real podem ser estruturados em grafos. Então, por exemplo, questões de redes sociais, sistemas de recomendação, moléculas biológicas, redes de estações, e elas são ótimas, e as GNNs são ótimas lidando com grafos. E tem uma questão que elas foram construídas em cima de modelos que são naturalmente caixa pretas, então elas, por isso, acabaram também sendo caixa pretas. E vendo isso, o campo de inteligência artificial explicável, que é o campo de Shai, nos últimos anos foram criando métodos de explicabilidade para compreender como as GNNs tomam a decisão que elas tomam, e diversos métodos já foram propostos. Aí vem uma questão que o Shai ele foi criado também para o desenvolvedor, o pesquisador principalmente no caso, não só para um usuário final. E vendo isso, foi pensado a questão de como utilizar Shai em GNN para poder auxiliar na pesquisa, e uma forma foi analisar a evolução do aprendizado do modelo quando eu faço pequenas alterações arquiteturais nele, como é que isso impacta no meu aprendizado. Meu modelo A aprende certas coisas, quando eu preciso que ele aprenda algo específico, eu faço uma pequena modificação na arquitetura e ele passa a aprender essa outra coisa que eu quero que ele também aprenda. E para eu fazer isso, eu preciso de um método de explicação que me mostre que ele está aprendendo. Só que tem a questão de, será que eu fazer essa pequena modificação vai me dar explicações realmente que são frutas dessa pequena modificação, ou elas são frutas da não confiabilidade do método? Então, esse é o problema que foi abordado. Como identificar, esse foi o problema abordado, e a questão era como identificar quais métodos de explicabilidade produzem explicações confiáveis. Explicações que a sua alteração não vem por instabilidade do próprio método, com essas mudanças, mas sim porque eu fiz uma modificação no meu modelo. Então, o objetivo era avaliar a confiabilidade de diferentes métodos de explicabilidade para redes neurais em grafos, utilizando métricas de estabilidade e fidelidade. O objetivo específico seria comparar esses diferentes métodos, avaliar a estabilidade das explicações entre variantes da mesma arquitetura, avaliar a fidelidade das explicações em relação às decisões do modelo, comparar os resultados em grafos homogêneos e heterogêneos e fazer uma adaptação do Logix, que é um método que faz regras lógicas para a tarefa de classificação em nó, e comparar as features que ele faz essas regras com as features que os outros explicadores encontram. Agora, primeiro explicando alguns conceitos que são muito importantes, que é o grafo homogêneo e o grafo heterogêneo. O que é um grafo homogêneo? O grafo homogêneo é que todos os nós são do mesmo tipo e todas as arestas também são desse mesmo tipo. O que isso quer dizer? Todos os nós, eles têm os mesmos tipos de features. Eles têm as mesmas dimensões. Você não encontra nós que diferem entre si. Ou só a informação que está dentro dela, mas ela é guardada da mesma forma. E no caso, nesses tipos de grafo, as arestas também têm o mesmo tipo. Então, elas têm um nível de importância muito mais de me dizer com quem ele está ligado do que realmente fazer uma grande transformação no tipo do dado. Porque qualquer transformação que ela fazer, todos vão passar por esse mesmo tipo de transformação. Então, o impacto dela no resultado não é... O impacto que ela teria no resultado não seria um impacto grande, por causa que é uma transformação que todos passam quando são agregados. Agora, os modelos utilizados para lidar com os grafos homogêneos foram a GCN, o GAT-GRAPH6, que são três modelos clássicos da literatura. E, no caso, o GCN é o mais simples, o GRAPH6 é o mais complexo dos três. Agora, indo para grafos heterogêneos. Esses grafos, os nós e as arestas, elas podem ter tipos diferentes. O que isso significa? Os nós de tipos diferentes, eles têm não só quantidades de features diferentes, mas tipos de features diferentes, em intervalos diferentes, com naturezas diferentes. E o que quer dizer ter arestas de tipos diferentes? É que quando essas arestas fazem tipos de ligações diferentes uma da outra. E o que seria esse tipo de ligações? Seriam transformações. Então, vamos ver, por exemplo, esse roxo aqui do meio, ele está ligado com esse daqui do lado, esse autor, através de uma ligação que é de citar. Esse tipo de ligação ela é diferente da ligação da esquerda, que seria uma ligação verde, que é de escrever o artigo. O que isso quer dizer? Quando eu for juntar as informações, quando for agregar, por essa aresta ser uma aresta de tipo diferente, a informação do artigo ela vai ser agregada nesse autor aqui de forma diferente que ela seria agregada nesse autor. Isso é os metapaths. Eles geralmente trabalham em questão de triplas, que é o tipo do nó inicial, o tipo da aresta e o tipo do nó alvo. Então, é uma estrutura mais complexa, por causa que agora até mesmo as ligações ela interferem no resultado final. E o modelo utilizado foi o RAM, que já é um modelo simples, não precisa de um hardware potente para rodar, e é um modelo bem utilizado. Agora, entre os métodos de explicação. Os grafos homogêneos foi escolhido a GNN Explainer, que é o primeiro método, pelo que eu estudei na literatura, de explicabilidade. Ele é um método mais simples, por ser o primeiro.
No caso, ele faz essa explicabilidade através de máscaras, que ele mascara atributos e a estrutura do grafo. O GraphLime, ele é uma adaptação do Lime para grafos, e no caso ele cria um modelo surrogate linear que tenta reproduzir o comportamento da rede. O Integrated Gradient, ele calcula a contribuição de cada feature no gradiente do modelo. E o Logix, ele utiliza os embeds, as altas dimensões, produzidos pelo próprio modelo, para poder gerar regras lógicas. No caso, uma explicação assim, por cima, porque eu também não sou especialista nesse método, ele pega os embeds das camadas, que esses embeds são as features já processadas, já está na alta dimensionalidade, e eles pegam essas altas dimensionalidades, ele passa por uma árvore de decisão de nível 1 para pegar das dimensionalidades qual é a mais importante para a classificação, e cada dimensionalidade dessa está atrelado a um conjunto de features. E depois passam essa outra dimensionalidade que eles pegaram, dos mais importantes, para uma outra, de novo, para essa sim pegar e escolher o predicado e criar as regras lógicas a partir do que foi escolhido pela essa segunda árvore de decisão. No caso, nesse trabalho, como o objetivo não era adaptar o ponto que eu fizesse realmente uma grande análise da estabilidade desses módulos, e sim eu queria analisar mais as features que eles encontram, porque eles encontram as dimensões mais importantes, e comparar essas features com as outros explicadores, eu fiz uma adaptação para ser o mínimo funcional do Logix para a explicação de classificação. Agora, indo para grafos heterogêneos, eu escolhi o Integrated Gradient por causa que ele podia ser aplicado nos dois cenários, então achei interessante para ver como ele se adaptaria aos dois cenários. O Salience, que ele também utiliza o gradiente, ele também observa o gradiente para poder fazer a escolha das features. E tem o Attention Based Explainer, que ele usa os pesos de atenção aprendidos pelo RAM para identificar os elementos importantes. Agora, indo para os dados que foram utilizados no cenário homogêneo, que foi o que eu mais explorei, também por ter mais opções, foi o Core, o Cities e o PubMed. Todos esses três são redes de citação, o que isso quer dizer? Eles são estruturados em artigos e como eles se conectam entre si através de citações. O Core, ele é o mais simples dos três, o Cities é um passo a mais na complexidade dessa rede de citação. O PubMed já seria mais complexa, porque eles não só têm mais nós, mas as features deles já são diferentes, a forma que as features deles são feitas, são features contínuas, nos outros dois são bag of words, de termos muito recorrentes, muito importantes para o artigo. E no PubMed, as áreas são sub-áreas de uma mesma área. O que isso quer dizer? Eles são voltados para a medicina e é sobre pesquisa de diabetes. Então, são 3 sub-áreas da pesquisa de diabetes. Então, teoricamente, eles são muito próximos. Ele é um conjunto muito próximo que torna difícil você fazer a classificação dele. Já o Cities e o Core, eles têm áreas de pesquisa, no caso são áreas da ciência da computação mesmo, que são muito separadas entre si. Então, são grupos muito distintos. Agora, o dataset do heterogêneo foi o DBLP, que já é usado para fazer teste de redes. No caso, todos esses escolhidos, eles são muito usados na literatura para testar as redes. O DBLP, ele também é uma rede de citação, só que ele é mais complexo, ele tem autor, artigo, congresso, que ele foi, tem o tipo de citação. Tem o autor, o congresso e o artigo, que são usados. E eu escolhi ele só um por causa que já é muito escasso o campo dos heterogêneos. São muito difíceis encontrar explicadores para eles. Então eu não consegui me aprofundar como eu me aprofundei no do homogêneo. Agora eles dão uma explicada a metodologia na pipeline. Primeiro é o treinamento, que eu crio variantes de cada um dos, no caso no homogêneo, cada um dos 3 modelos para cada um dos três datasets. Eu crio múltiplos variantes de uma combinação de GCN e Core, por exemplo. E dessas múltiplas variações eu pego as 3 melhores, que são as que têm a melhor acurácia. Isso é feito para todos os modelos, para todos os datasets, tanto no cenário homogêneo quanto no cenário heterogêneo. Depois um teste de conformidade, que é para eu garantir que as variantes estão próximas. Agora, as explicações, eu gero explicações para todas as combinações de modelo e dataset, usando todos os métodos de explicação para cada um dos cenários. E no fim eu faço uma avaliação, levo em consideração a estabilidade, fidelidade e eu faço uma comparaçãozinha do que o Logix encontra com esses métodos. Agora, a ideia da conformidade. Por que eu fui pensado nessa etapa? Por causa que, apesar de eu pegar variantes que têm uma acurácia muito próxima, por exemplo, 2 variantes, a variante A tem 80, a variante B tem 81, isso não me garante que elas aprenderam a mesma coisa, nem que elas aprenderam de forma próxima. Por causa que elas, apesar de ter a acurácia muito próxima, elas podem estar classificando nós diferente, porque a acurácia é feita a partir do que acerta. Então, você pode estar acertando, o A pode estar acertando coisas que o B
não acerta e o B está acertando coisas que o A não acerta. Então, no final, fica mascarado essa discordância dos modelos. Então, foi pensado fazer um cálculo de conformidade das variantes para garantir que, olha, eles estão próximos, eles estão concordando entre si. E como é realizado, eu pego o conjunto de teste, eu faço a predição de tudo, eu pego o que cada um acertou e eu vejo a porcentagem de iguais. Então, os três acertam a mesma coisa, eu boto lá, então faço essa porcentagem. Agora, estabilidade. No caso, a estabilidade é avaliar o quanto as explicações permanecem consistentes entre variantes da mesma arquitetura. Foi escolhido 3 métricas que analisam conjuntos. No caso, eles analisam de formas diferentes, então eles acabam sendo complementares. O Jacquard compara quantas features selecionadas são iguais. O overlap, que elas conta quantas das 10 features mais importantes aparecem nas duas explicações. E o Spearman, que ele analisa a ordem, se a ordem das features permanece igual. E foi a fidelidade. O que é a fidelidade é avaliar quantas features apontadas pelo explicador realmente influenciam a decisão da GNN. O objetivo, quanto maior a redução na confiança da predição após remover as features importantes, maior é a fidelidade da explicação. Então eu uso a técnica de mascarar. Eu pego as features, eu vou mascarando e vejo como elas impactam no final. Agora eu vou mostrar um teste de conformidade. As variantes para cada dataset, eles tiveram um teste de conformidade bom. O GCN teve uma consistência acima de 90%, então isso é ideal. O problema quer dizer que eles estão muito próximos, eles concordam bastante, então eles aprenderam coisas muito parecidas. Isso significa que o que eu veria de diferente seria exatamente do que eles aprenderam diferentes, e isso tem relação com a arquitetura. Pelo menos é o que eu espero, né, se o método não for errado. O DBLP tem 86, 80, tudo tipo assim, 80 pra cima eu considerei bom. E são muito perto de 90 também. O CTC é o único meio que escapa isso, por causa que ele foi 78.20. Porém, quando a gente analisa o pairwise quando a gente analisa o pairwise da conformidade, o pairwise ele dá acima de 80%. Então, existe algum nível de discordância acumulada entre as arquiteturas. Isso é um fenômeno que ocorre em todos, se comparado ao pairwise. Geralmente, os pairwise sempre são maiores, por causa que as variantes são mais próximas. Mas, por causa disso, eu considerei que dava para continuar com ele, fazer o experimento, porque ainda seria algo justo. Agora, indo para o da estabilidade. Tem um fenômeno interessante que eu queria pontuar aqui. No caso, eu vou logo para o ponto principal, que seria, analisando a estabilidade de todos, o melhor no cenário homogêneo, de longe, foi o integrate gradiente. Ele não apenas foi o que teve os resultados mais altos, como ele também foi o que teve consistentemente mais altos. O Graphline, ele teve resultados medianos. E o GNN Explainer, ele é interessante, porque o fenômeno que eu ia explicar antes, que ele começa com resultados bons e ele vai diminuindo conforme vai aumentando a complexidade conforme vai aumentando a complexidade dos dados. Então, ele acaba sendo sensível ao nível do problema. Então ele acaba sendo sensível ao nível do problema. Então, problemas muito complexos, talvez o GNN Explainer ele seja afetado por esse ruído, como foi afetado aqui. Ele foi consistentemente afetado por isso. Foi uma queda assim. Conforme foi aumentando a complexidade, ele foi caindo. Então, ele é afetado pelo ruído do dataset, quanto do próprio modelo um pouco também. Mas o modelo é bem menos, a questão é muito mais do dataset. Aí, no caso, apesar do Logix ter sido um Logix simples, eu resolvi experimentar ele só para eu ver o que saía. Não são resultados, assim, incríveis, eles são resultados consistentes, como o do Integrated Gradient, do Graphline, só que eles ainda estão baixo. Eu acredito que seja por causa que eu não fiz uma grande adaptação, uma implementação, tipo assim, dele para os modelos, no caso, para a classificação de nós. Agora, indo por RAM, coincidentemente, eu não esperava por isso, o Integrated Gradient também foi o melhor. E o resultado dele bate com a consistência da gente que foi vista nos homogêneos, que é muito interessante. O Salience não foi bom, foi baixo, e o Attention Based foi o pior de todos. Então, como ponto principal, é que o Integrated Gradient até o momento é o melhor método de explicação visto até aqui, e ele funciona em ambos os cenários, o que é muito bom, porque é mais fácil você ter só um método que ele funciona muito bem, que você pode só tirar de um, botar em outro que continua funcionando. Agora, indo para a fidelidade, eu vi umas coisas aqui interessantes na fidelidade. Vamos começar com o principal, que é, de novo, Integrated Gradient, o melhor. Ele teve as fidelidades melhores e mais consistentes, tanto os mínimos e máximos, quanto a fidelidade média. Ele é consistentemente bom. Logo após dele vem o GNN Explainer, que, olhando um entre o outro, até parece próximo. Só que o GNN Explainer teve fidelidades a alguns pontos muito pequenos. Então é algo que vai contra ele
já que não ocorreu isso com o do Integrated Gradient. Então, todas as features têm um nível de importância para o Integrated Gradient. O que não ocorreu, teve situações, teve features que não eram muito importantes para o GNX Explainer. Apesar de ele ter uma fidelidade boa. Eu colocaria ele em segundo lugar nessa comparação dos métodos em relação à fidelidade. Já o GraphLime, aconteceu um fenômeno interessante que, apesar de ser estavelmente médio, as features aparentemente não são importantes. O que eu acredito é que, quando reolhando o trabalho do GraphLime, é que ele caiu no mesmo problema que eu vou falar mais pra frente sobre os heterogêneos, que é ignorar a estrutura. Eu acredito, por causa que o GraphLime ele leva em consideração a estrutura de ligação, a vizinhança, né? E quando esse método, a fidelidade, ele mascara as features em si, então ficou meio mascarado por natureza, assim, da simplicidade da métrica de fidelidade, a estrutura topológica do gráfico é importante para o GraphLime, e isso acabou fazendo com que as features dele, apesar, talvez sendo importantes, dizendo que eles não são importantes nos dois sentidos. Ela não é importante se eu tirar, cai pouco. Ela não é importante se eu tirar, melhora pouco. Então, E eu fiz a mesma coisa com o Logix. No caso, deu fidelidades baixa. Eu acho que também é por causa do tipo de implementação. E também pode ser em relação, porque eu estou pegando a partir de dimensionalidades, né? Eu estou pegando a dimensionalidade mais importante. Acho que é a dimensionalidade mais importante e essas dimensionalidades têm features ligadas a ela. Então acho que esse negócio por causa disso. Aí agora, indo por heterogêneos, foi o ponto que achei mais interessante. Que, é claro, principalmente devido ao desempenho do Integrated, porque ele está sendo consistente até o momento, não faz sentido não ser consistente aqui. Foi péssimo todos. E eu acredito que todos eles foram péssimos devido exclusivamente à métrica de fidelidade. Por causa que nos heterogêneos, metapaths, transformações feitas a partir do tipo da ligação, são muito importantes para fazer no momento da agregação, no momento da agregação da informação e para fazer a classificação. São coisas que o modelo usa que o meu método de fidelidade só ignora. Então, quando eu vou olhar só a feature em si sozinha não é tão importante, por causa que ela passa por transformações na hora de ser agregada. Então, o interessante seria uma combinação de feature mais o metapath dela, que seria o tipo de ligação com quem ela se ligou. Porque isso é uma combinação que gera um resultado muito diferente para cada um, apesar de a feature ser a mesma. E ela ser a mesma feature passada por outro, que é um fenômeno que não ocorre com os grafos homogêneos. Então, uma fidelidade não homogênea funciona, porque a feature ela não é alterada pela passagem da informação. Então, eu chego a essa conclusão que caiu na fidelidade, interessantemente, não é suficiente. Você precisa criar uma nova métrica de fidelidade que leve em consideração a estrutura e as ligações dos grafos heterogêneos para poder fazer uma métrica de fidelidade que seja justa. E agora analisando, agora analisando assim, mesmo resultado sendo ruim, dos três o Integrated Gradient ainda é melhor. Então, no fim, tanto para o cenário homogêneo quanto heterogêneo, o Integrated Gradient ele é o melhor de todos, ele é bom nas duas métricas. Agora fazendo a comparação do que foi visto. Eu escolhi usar a métrica de overlap porque ela só me vê a presença da feature, em vez de também me ver a ordem. Eu achei mais importante para fazer essa comparação porque a forma que esses métodos escolhem as ordens é muito específica deles. Então eu acreditei que não seria justo colocar isso em relação e sim se eles chegaram na mesma coisa. O overlap do GNN Explainer são overlaps muito bons, consistentes, e meu que ela depende da complexidade do modelo. Não, depende da complexidade dos dados, como a gente tinha visto antes com a estabilidade. O do GraphLime, ele tem resultados assim, tendentes para resultados mais baixos. Eu classificaria o GNN Explainer como resultado médio, o GraphLime como resultado mais ruinzinho, tanto que teve um que deu 0, eles não chegaram em conclusão nenhuma. Já o Integrated Gradient, ele tem resultados médios para bons, em questão de comparação, ele como posso dizer, ele tende a ter as features mais alinhadas com o do Logix, que seria o método, que é o método de explicações lógicas. E, conclusão, o objetivo do trabalho foi alcançado, a gente identificou que o Integrated Gradient do que for dos métodos observados é o melhor. A fidelidade, e no caso, algumas coisas principais encontradas foi que a fidelidade tradicional ela é muito limitada para poder trabalhar com grafos heterogêneos. E as principais contribuições seriam o teste de conformidade entre variantes, que seria uma etapa para você ter uma garantia, a comparação dos métodos em si, a utilização do conjunto das métricas que foi escolhido. Eu também adicionaria aqui o encontro dessa limitação da fidelidade. Em trabalhos futuros seria avaliar novos métodos de explicabilidade em relação ao Integrated.
desenvolver uma métrica de fidelidade que considere as relações dos grafos heterogêneos e também explorar novas formas de avaliar explicações baseadas em regras lógicas. No caso, seria ver como é que fica quando você faz realmente uma adaptação muito robusta do Logix. Então é isso, muito obrigado.